Fala rapaziada, fala família vascaína, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Diogo Messina e esse canal se chama VDM Vasco. Notícia, novidade, tudo que acontece no Gigante vocês encontram aqui. E para isso tem que se inscrever, ativar o sininho e ficar até o final do vídeo. Também eu vou pedir o joinha para vocês ajudar o nosso canal. Eu vou para a vinheta e já volto. Vamos falar dessa dívida aí do Vasco que aumentou, né? Depois da entrada da 777 Partners. Tá girando em torno de 1 bilhão e 100 mil reais. Eu vou e já volto. Família vascaína, desde já, bom fim de semana, boa sexta-feira. Vamos de notícias do Vasco. O Vasco segue se preparando para a partida contra o Botafogo no Newton Santos, terça-feira que vem, tá? Esse jogo aí, semana que vem, um jogo muito importante pro Vasco, que está tentando pegar uma vaga aí na pré-Libertadores, no G8. Mas o foco do vídeo não é isso não. É uma notícia aí terrível, né? Tudo que a gente não queria aconteceu. Essa empresa amaldiçoada aí que se chama 777 Partners comprou as ações do Vasco, né? Não comprou os 70%, mas comprou uma parte. E nesse tempo que ela teve no Vasco, ela aumentou a dívida, né? Porque ela ficou de pagar 700 milhões... E além de não pagar os 700 milhões que o Vasco já tinha de dívida no clube, né? Porque é um dos acordos do contrato. Cara, ela gerou mais de 300 milhões de reais de dívida na Vasco SAF. Então, cara, além dela não pagar o que ela ficou de pagar, né? Equacionar ali a dívida do clube, né? Pagando RCE, várias coisas ali que são previstas em contrato. Ela conseguiu, desgraçar, digamos assim, né, o CNPJ do Vasco, né, porque colocou mais de 300 milhões de dívidas feito por ela. Então, cara, um verdadeiro crime que foi feito com o nosso clube. Cara, eu acho que, tinha que ser investigado a fundo, tá? As pessoas que vendeu o futebol do clube, eu digo os cabeças, né, cara, os sócios foram enganados, né, apesar deles terem participação aí por ter votado a favor da SAF, eles queriam melhoria, né? Eles se iludiram, né? Foram enganados. Mas quem deu início aí à venda do futebol do Vasco e não procurou saber a idoneidade da empresa, cara, tinha que, além de ser investigado, tem que ser expulso do quadro de sócios, né? O ex-presidente, esses caras, eu não vou ficar falando o nome aqui porque vocês sabem quem é, né? Jorge Salgado, Osório, esses caras todinho aí, cara, tinha que ser investigado, e se for comprovado alguma coisa aí de errada deles, tá? Se eles souberam antes de vender, tem que ser expulso do quadro de sócios, né? E responder judicialmente. Então, cara, chateia demais, né? Chateia demais. Uma verdadeira sacanagem que fizeram com o torcedor do Vasco. E eu fico me perguntando, né? Qual é o futuro desse CNPJ aí, dessa Vasco SAF? Vai ficar carregando essa dívida agora, né? Dos 700 milhões, mais os 300 e pouco milhões gerados pela 777 de dívida. Não há dúvidas que investidor pro Vasco interessado deve ter. Só que, cara, foi uma verdadeira aberração que fizeram, né? Gerar mais dívida ao invés de quitar, né? Quitar como foi combinado. Então chateia, aborrece. Eu tô preocupado aí porque eu fiquei sabendo que o Vasco vai pedir, acho que é recuperação judicial, né? Acho que é esse nome que se dá. Acho que é recuperação judicial. O estádio de São Januário ele pode entrar ali como uma garantia, né? E futuramente pode vir a ser penhorado. Então, isso aí tem que ser visto com muito cuidado, né? Cuidado porque o estádio é um patrimônio dos torcedores, né? Do clube, dos torcedores que levantaram São Januário. São Januário que vai ser reformado. Tá meio atrasado as coisas, vão continuar acompanhando aí. Potencial construtivo está em atraso. E, cara, é complicado. A gente vem aqui falar notícias boas, mas também a gente tem que abrir o olho do torcedor do Vasco. Porque, cara, tenebroso essa situação de estar devendo 1 bilhão e 100 mil reais agora. Tomara que o Pedrinho tenha a capacidade e força, né? Para pelo menos, digamos assim, diminuir isso, né? Eu sei que ele não vai, conseguir quitar 1 bilhão e 100 mil, porque na época do associativo já não conseguia, né? Quando a gente tinha outros presidentes incapacitados, né?
pessoas sem competência, imagina agora, né? Que tá essa confusão de Vasco SAF, tudo junto, gerido pelo associativo, então tá bem confuso. Pô, cara, eu espero que pelo menos ele comece aí, pelo menos a diminuir essa dívida, porque vai ficar complicado isso aí, cara. Entendeu? Vai ficar complicado. É uma dívida desse tamanho aí, se não começar a ser atacada, né? Essa dívida tem que começar a ser atacada para as coisas não chegarem num ponto insustentável. Viram o Corinthians lá? O Corinthians parece que está devendo quase 2 bilhões, né? Então a gente não quer que chegue nesse nível. Eu acho que já foi um baita de um prejuízo, né? A SAF gerar 300 milhões de dívida, eu acho que é até mais do que isso. E, cara, é assustador, é revoltante, né? Revoltante a gente ver, cara, o que fizeram, pô, dentro do clube da gente. Uma aberração, uma covardia, uma total canalice, né, cara? Mau caratismo que fizeram, né, com a venda para essa empresa, tá? Os que participaram aí da venda da SAF do Vasco, da venda do futebol do Vasco, para mim também é um bando de mau caráter, tá? Todo mundo tem que ser investigado aí para ver como que foi feito isso. Se já sabiam de alguma coisa, se não sabiam. Muito estranho, cara. Uma empresa aí norte-americana vinha aqui no Brasil comprar o futebol do Vasco, se aproveitar, fazer uma verdadeira baderna, né, com o CNPJ do Vasco e no fundo causar toda essa destruição. Mas é isso, família. Eu vou ficando por aqui, tá? Muito chateado aí com essa notícia. Fim de semana abençoado, de muita paz, de muita luz, de muita bênção na vida de vocês. Se puder, pega o link do vídeo. Espalha para geral aí em grupo de WhatsApp, espalha no Facebook, para ajudar o nosso canal, tá? É complicado, né? Essa notícia aí do Atenção Vascaínos, que informou que a dívida do Vasco agora beira em torno de 1 bilhão e 100 mil dólares, né? 1 bilhão e 100 mil reais, desculpa. 1 bilhão e 100 mil reais, né? Passa de 1 bilhão, então, cara, passa de 1 bilhão de reais aí a dívida do Vasco, que até então era 700 milhões. Valeu, grande abraço, Diogo Messina, canal VDM Vasco, tamo junto.